Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com medirdes, os outros também vos sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Irmãos e irmãs, nós vimos esta primeira leitura. Qual é o contexto dessa primeira leitura que nós escutamos hoje do livro do profeta Daniel? Ele se encontra no exílio, o exílio da Babilônia, e olha que o profeta Jeremias havia profetizado. Ele é chamado de profeta, né? Profeta depressivo, mas também profeta da destruição, porque ele precisava cumprir, Jeremias, aquilo que Deus havia mandado. Se o povo não fizesse penitência, se o povo não convertesse, Jerusalém seria tomada, e foi tomada. Então tudo isso aconteceu, e agora esse é o contexto da leitura de hoje. Na leitura de hoje, Daniel está neste exílio, o exílio babilônico, o exílio da Babilônia, e ele está recordando que já está se cumprindo aqueles 70 anos que Jeremias havia profetizado, e ele faz memória de todas aquelas promessas, sim, e ali vocês escutaram ele dizendo de tomar vergonha, né, no rosto. Aqui nós falamos tomar vergonha na cara, né, de mudar de vida. Também nós, quando chegamos neste tempo da quaresma, quantas vezes nós olhamos para nós mesmos como no espelho e nós dizemos para nós mesmos: eu preciso tomar vergonha na cara para mudar de vida. Eu preciso tomar vergonha na cara para viver a penitência que eu escolhi. Eu preciso tomar vergonha na cara para viver aquilo que a igreja já direciona, que é a oração, o jejum e a esmola. Eu preciso também. Então, Daniel faz também, revisita a própria história a partir da história da salvação. Também nós na liturgia sempre revisitamos a nossa história a partir da história da salvação. Então vamos repetir juntos assim, ó: eu preciso tomar vergonha na cara. Um pouquinho mais forte. Agora aponta o dedo para o outro: você precisa tomar vergonha na cara. Falar para o outro é mais fácil, né? Sempre o outro precisa tomar mais vergonha na cara que a gente, não é isso? Então, isso nos movimenta, mas ajuda com que também fixemos o nosso coração. Isso que foi um grito da primeira leitura. Mas vejam, Daniel clama, Deus responde. Também nós, todas as vezes que clamamos, todas as vezes que nós nos colocamos assim na presença de Deus, Ele também responde, Ele também responderá. Então nós estamos vivendo, não sei se vocês, o itinerário que nós estamos vivendo neste tempo, não é isso? Os temas que nós estamos trabalhando diz de vencer a tentação. Vamos fazer um breve resumo do que nós vivemos até aqui nessa segunda semana da quaresma. No primeiro domingo da quaresma, vocês escutaram o evangelho da tentação de Jesus no deserto, não foi isso? Então Jesus ali venceu o demônio utilizando a própria palavra de Deus. Hoje é segunda-feira. Quem recorda qual foi a temática do evangelho que nós escutamos na Santa Missa ontem? Qual foi o evento? A transfigura. Qual foi o evento? E vão responder forte, porque está de noite, muitas pessoas trabalharam, hoje é segunda-feira, então talvez a leseira seja um pouquinho mais forte. Com esse teclado, pode continuar, é para continuar, mas com esse teclado não dá assim, aí o padre vai falando, vai uma canção de ninar, e às vezes eu olho e tem gente babando pro meu lado aqui, então tem que falar. Então foi o evangelho da... eu não escutei. Qual o evangelho? E do primeiro domingo? Nossa, mas que
povo atento, hein? O primeiro domingo foi o evangelho da tentação, o segundo transfiguração, tudo termina com são. Vai gravar no nosso coração. Qual foi o do primeiro domingo? E o de ontem? O de ontem? E o do primeiro domingo? Isso mesmo. Agora, qual que é essa dinâmica? Não é interessante? Então, começa Jesus sendo tentado ali no deserto e agora, já no segundo domingo, tem essa experiência onde Jesus se mostra a nós, se mostra ali aos discípulos. Pedro, Tiago e João ali estavam. Então, na verdade, irmãos e irmãs, toda experiência de transfiguração, toda experiência de consolação de Deus a nosso respeito, também nos prepara para as experiências de desolação. Na Santa Missa de ontem eu falava que 95% para mais da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, da nossa existência, é a experiência de desolação, é a experiência de deserto, é a experiência do primeiro domingo. E aí uns 5%, dependendo ali, um pouquinho mais, é a experiência da consolação. Aí é a experiência do segundo domingo, a transfiguração. Mas Jesus transfigura aqueles que Ele prepara para que vivenciem com eles os momentos de desolação ali no Getsêmani. Porque estes mesmos discípulos que estavam na transfiguração serão aqueles que estarão com ele no Horto das Oliveiras ali quando Ele suou o sangue. Eles estarão ali, mas eles tiveram o coração preparado pela transfiguração. Já no segundo domingo da quaresma, a liturgia da igreja recorda que o nosso coração está sendo preparado por grandes consolações, porque Ele se mostra a nós como Deus. Como quem diz assim: nossa, foi difícil a primeira semana? Foi difícil manter ali a penitência que você escolheu? Está sendo difícil rezar de madrugada com o Frei Gilson? Está sendo difícil rezar a qualquer hora do dia? Está sendo difícil? Está sendo difícil? Aí o Senhor diz, a liturgia da igreja, já no segundo domingo, nos dá este texto que é consolador, a transfiguração. E Ele se mostra a nós como Deus, para dizer assim: quaresma não é só deserto, mas o deserto também não é só desolação. Já ouviram falar? Nós não temos aqui no Brasil, mas deserto tem oásis também. Mas no deserto também tem miragem. O que é miragem? É uma imaginação. Você vê nos desenhos, eu lembro os desenhos animados, a pessoa via assim, estava no deserto, aí via feliz, a água ia correndo, chegava lá. Aí quando chegava não tinha nada, é uma miragem. Muitas vezes também nós, em nossa vida espiritual, em nossa vida cotidiana, vivemos de miragens, de imaginações, fugimos da realidade, né? Inventamos situações e tudo na nossa vida cotidiana. Como Daniel, nós queremos clamar, como Daniel, nós queremos perseverar e o Senhor vai nos escutar. Mas como Daniel, que falava em relação ao povo de Deus, também nós devemos criar vergonha na cara para mudar de vida, para preparar o nosso coração. E aí, irmãos e irmãs, com o evangelho de hoje, eu vou entrar no tema que nós vamos trabalhar, estamos trabalhando hoje, que é o tema da inveja. E olha, providencialmente, olha que interessante, quando, no livro que nós estamos trabalhando, que é este livro, Método PHN, que eu escrevi, e aí nos conteúdos aqui, quando nós falamos dos pecados capitais, quem já está aí com o livro, é na página 65 que nós vamos hoje, tá bom? É um trecho bem curto e para cada pecado capital eu coloquei uma bem-aventurança. Vocês não vão acreditar que a bem-aventurança, isso eu não tinha visto antes, a liturgia e tal, a bem-aventurança que nós lemos no texto do evangelho de hoje, bem-aventurados os misericordiosos, é a bem-aventurança que é remédio para o vício da inveja que está aqui no livro. A única diferença é que ali é o texto de São Mateus, se não me engano, que nós lemos na liturgia, e aqui eu apresento o de São Lucas, mas é a mesma bem-aventurança. Vejam os caminhos da providência e como nós estamos caminhando na vontade de Deus, e Ele vai dando assim
manifestações e revelações. Aqueles que estão com o livro, claro, tem como tarefa, vocês aqui leem comigo, porque também eu trago algumas realidades novas, mas aí depois você chega em casa e vai ler também. Então, a inveja está no contexto dos pecados capitais. Vocês vão recordar que quando falávamos da concupiscência, na segunda-feira passada, ela estava no contexto dos 3 inimigos da nossa salvação. Quais são os 3 inimigos? A concupiscência, o mundo e o demônio. Ou o demônio, o mundo e a concupiscência. Mas é a mesma coisa, só muda a ordem. Vocês recordam disso? Quem estava aqui? Quem estava aqui semana passada? Só levanta os braços para eu ver. Quem não estava semana passada? Quem não estava? Nossa, muita gente não estava, então tem que fazer o resumão aqui. Então, os 3 inimigos da nossa salvação: concupiscência, mundo e demônio. Ou a carne, o mundo ou o demônio. Mas vamos falar concupiscência, porque a concupiscência ela se desdobra em concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. 3 inimigos da nossa salvação. Eu só vou pedir para vocês responderem isso, que hoje eu estou bonzinho, tá bom? Vocês só vão responder assim: concupiscência, mundo e demônio. Mas bonito, porque senão eu mando repetir, entenderam? Vocês já pegaram a dinâmica do padre? Então o padre acostuma com a assembleia e vocês acostumam. Agora ele vai falar isso. Agora ele vai mandar fazer isso. Então, assim, isso porque a gente está começando. Eu já ia falar fevereiro, mas já é março, né? Graças a Deus. Bem-vindo, março. Dia 2 já, né? Então, a concupiscência está no contexto dos 3 inimigos da nossa salvação. O primeiro inimigo é a concupiscência. O primeiro inimigo é o segundo inimigo é o mundo. O segundo inimigo é E o terceiro inimigo? Não, você falou a carne. O terceiro. Opa, ainda bem que você esqueceu do demônio. Melhor, né? O terceiro inimigo é o demônio. Então isso foi na semana passada. Nós tratamos de todos aqueles temas: concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Hoje nós vamos falar deste mal, que é o mal da inveja, que está no contexto dos 7 pecados capitais. Então vocês têm como tarefa, em casa, ler aí toda a parte dos pecados capitais, tá bom? Vocês voltam um pouquinho a folha, leem os pecados capitais e vejam aí os remédios para cada um deles. Mas 2 pecados capitais, eles foram vividos pelos anjos, que é típico dos anjos: a soberba, que foi o pecado do Lúcifer lá, quando ele quis ser maior que Deus, quis ser igual a Deus. Então ele teve aquele pecado de soberba, e aí a partir do pecado de soberba, aí teve todo aquele movimento lá, toda a rebelião dos anjos. Então é um pecado próprio dos anjos também, a soberba. E um outro pecado é a inveja, esse pecado também. A inveja. E o que é a inveja? Pega o livro. Em relação à inveja, está escrito assim. No meu está na página 64, tá bom? A inveja, aí eu vou dizer, vocês repetem, tá bom? Bem alto, que é para ninguém dormir. A inveja é uma tendência a entristecer-se com o bem alheio. Amém, irmãos? Então, a inveja é uma forma de tristeza. Eu me entristeço quando eu vejo o outro feliz. Eu me entristeço quando eu vejo que alguém conseguiu alguma coisa assim. Então, a inveja, primeira coisa que vocês precisam gravar, é uma forma de tristeza. E o que é a tristeza? Existe uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. O que é a tristeza segundo Deus? A tristeza segundo Deus, nós a recebemos como uma forma de presente. Vocês podem achar isso um pouco meio estranho. Como assim? Uma forma de presente. Por quê? Quando nós falamos da contrição, a contrição que você vive quando escuta a palavra de Deus, quando você escuta aqui o padre falando, aí o seu coração vai ficando angustiado, o nome disso é contrição.
Então é um movimento de Deus dentro de você. Então, segundo Deus, Ele nos dá este presente, a tristeza, para que quando você peca, quando você se afasta de Deus, você se entristece, aí o seu coração se arrepende e você volta para Ele. O nome disso é contrição. Então é uma tristeza segundo Deus. Mas a inveja é uma tristeza segundo o mundo. Por quê? Agora olha aqui para o padre. Porque nós somos especialistas em criar ídolos. Então essa tristeza que originalmente seria em relação a quando nós nos afastamos de Deus, quando nós pecamos, é quando você cria um ídolo. Um ídolo. Vamos imaginar que você tenha 16 anos e aí você estava namorando e aí você separou, acabou esse namoro, tá bom? Acabou esse namoro e aí você começa a se entristecer. Então você começa a se entristecer porque você perdeu um ídolo. Então a tristeza é sempre a perda de um ídolo, a tristeza segundo o mundo. Se a tristeza original é quando nós perdemos Deus porque pecamos, a inveja, né? Essa inveja, essa tristeza por conta da perda de um ídolo, também gera essa tristeza em nós. Então aqui eu coloquei um ídolo, vamos supor, um namoro ali, uma pessoa. Aí você perdeu essa pessoa, você começa a se entristecer porque você perdeu o ídolo, entendeu? Então isso eu coloquei em relação a namoro, mas poderia ser em relação a coisas materiais. Então um carro, então tá tudo ali no carro, aí passou e arranhou. Comprei agora, cara. Aí passou ali do lado, aí passou uma pessoa do mal com um prego. Aí o seu coração se entristeceu por conta da perda ali de um bem. Essa é a tristeza segundo o mundo, entendeu? Essa tristeza segundo o mundo está vinculado ao pecado da inveja, que aqui diz que é um entristecer-se. Só que aí, na verdade, você se entristece não apenas pela perda de um bem, mas você se entristece porque o outro está adquirindo um bem que você queria para si e tal. Aqui, o antídoto que estará aqui é a bem-aventurados os misericordiosos. Mas justamente porque quem tem um coração misericordioso sabe bem dizer a Deus por aquilo que tem, sabe glorificar a Deus por aquilo que tem. E glorificar a Deus também pelo bem do outro, porque nós somos uma comunidade, nós vivemos uma fraternidade. Então aqui nós somos a comunidade Canção Nova. Imagina, cada um tem um dom, né? Cada um tem um dom, e aí na soma desses dons, né, nós vamos nos multiplicando. Mas existe uma inveja que é mais perniciosa ainda, que é quando eu invejo a virtude do outro. Aí eu me entristeço. E agora esposo e esposa. Então vocês precisam também verificar entre vocês, assim. Claro que cada um faz o próprio exame de consciência. Sabe quando vocês se colocam, imagina o esposo e a esposa se colocar como concorrentes um do outro, né? Começar um não se alegrar porque o outro está ganhando mais. Um não se alegrar porque o outro está feliz. Não, você não pode ficar feliz sem mim. Não pode ficar feliz longe de mim. Por que você estava rindo? Para de rir! Pá! A brincadeira. Essa parte. Para de rir. Então, assim, em todas as situações, eu estou colocando algumas, porque nós não temos a noite toda para colocarmos exemplos aqui. Em todas as situações, nós devemos analisar para onde o nosso coração está se desviando. O que tem entristecido o seu coração? Feche seus olhos um pouquinho. Vamos cantar Corações ao Alto e você vai refletindo sobre o que tem entristecido o seu coração. Falamos de bens materiais, mas será que a virtude do outro te entristece? O que tem entristecido o seu coração? Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Mas aí eu quero pedir ao Thierry que incentive também vocês
a cantarem, a soltarem a voz, para cantar bem bonito, para que o louvor dessa boca exorcize o mal da inveja no seu próprio coração. Não é a inveja do outro, mas a sua. Cantemos. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Corações, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Corações. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Agora, Altieri, vamos ver se eles aprenderam. Então vamos ficar de pé rapidinho para dar uma movimentada no corpo, para despertar a mente, tá bom? Porque nós só estamos começando. Hoje nós vamos até meia-noite, brincadeira. Agora vamos erguer os braços assim, para correr o sangue em todo o nosso corpo. Cadê o braço lá no alto? Corações. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Corações ao alto, o nosso coração. Só vocês, bem forte. Tá fraco, hein? Só as vozes e o Altieri. Corações. Corações ao alto. Aprenda com ele, hein? O nosso coração está em Deus. Corações ao alto, o nosso coração está mais em uma vez. Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Você Deus. puxa, começa. Corações. Coração. Nosso coração. Se vivemos pelo Espírito, podemos andemos sentar. também no Espírito. Pode sentar. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então, a inveja é uma tendência a entristecer-se com o bem alheio, entristecer-se. E a tristeza é sempre consequência da perda de um ídolo. Você tem como dever de casa, tarefinha da Santa Missa, revisitar esse trecho depois e fazer um exame de consciência para ver o que tem entristecido o seu coração, tá bom? Você que já adquiriu o livro, você que não adquiriu, depois você passa ali no bazar mais tarde, depois da Santa Missa, para você cumprir esse dever de casa. E aí fala assim, fulana tem inveja de mim. Aí você pega o livro e leva para ela. Brincadeira. Só o outro que tem inveja, né? A gente não tem inveja de ninguém. Mas vocês viram que... Pode sentar. Muito bem. Então vocês viram, vocês perceberam. E isso é muito real. Na verdade que quando nós vamos escutando a palavra de Deus, assim... Quando a palavra de Deus, assim, ela vai sendo descrita, e quando nós vamos escutando algumas definições, parece que as coisas vão sendo decifradas dentro de nós, desenhadas e facilitadas. Eu coloquei alguns exemplos, poucos, mas talvez no coração da senhora que escuta, no coração do Senhor que escuta, se desenhou um outro cenário. Nossa, eu me entristeço. E aí foram vindo assim um turbilhão de exemplos, um turbilhão de palavra de sabedoria, né? Que Deus vai colocando no nosso interior também, na nossa boca, assim, de exemplos que vão surgindo. Eu coloquei em relação a casais, coloquei em relação a namoro, né? Em relação
a algo material, mas também na relação ali da paternidade e da maternidade. Quantas vezes também você precisa identificar até onde vai o seu cuidado materno, até onde vai o seu cuidado paterno com o entristecer-se por algum tipo de autonomia que seu filho esteja talvez vivenciando e talvez sadio, mas aí o desejo de controlar vai entristecendo o seu coração e você vai querendo pegar para si. Então, irmãos, vencer a tentação, aprender sobre como vencer a tentação na própria vida é uma escola. É uma escola para o nosso crescimento pessoal. É uma escola para que aprendamos a conviver também com os outros no nosso dia a dia. Não é um curso. Não é um curso. É uma formação de espiritualidade. Não é isso? Então, é muito mais do que se vocês estivessem ali num curso de teologia, numa escola, mas é o próprio Deus quem vai agindo em nosso interior e vai, como que Ele coloca a mão no nosso coração assim, aí quando você se sente angustiado, quando o Padre fala, é Deus assim, ó, apertando ali o seu coração. Recorda da tristeza segundo Deus, que nós damos o nome de contrição. Contrição. Aquela tristeza profunda que você vivencia quando ou alguma experiência de grupo de oração, ou quem já viveu algum Maranatá, quando nós escutamos que é o Espírito quem convence o mundo a respeito do pecado, e ali nós choramos a respeito dos nossos pecados, veio aquele desejo de voltar para Deus, aquele desejo de confessar porque eu quero comungar, porque eu quero receber Jesus, eu não sabia disso. Então o Espírito convence o mundo a respeito do pecado. O Espírito está em nosso meio, o Espírito Santo paira sobre nós como pairava ali sobre as águas na criação, pairava sobre o caos e deu ordem ao caos. O Espírito paira sobre o caos do seu coração. Eu vi que o senhor assustou, desculpa. Paira sobre o caos do seu coração para dar ordem. Paira sobre o caos do seu coração para gerar vida nova. Por isso que nós rezamos sempre, é o Veni Creator, vinde Espírito Criador. Ele cria realidades novas em nosso coração. Mas para criar e gerar as realidades novas, Ele mata as realidades velhas. E aí nós nos entristecemos, porque nós nos afastamos dEle. Nós nos entristecemos e dizemos, eu preciso tomar vergonha na cara. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso de Deus. Eu preciso voltar para Deus. Porque eu tenho me entristecido por ídolos. Eu tenho me entristecido por afetos. Eu tenho me entristecido mendigando atenção no WhatsApp. Porque eu mandei mensagem, passou 2 minutos, não me respondeu e eu estou triste. 2 minutos. Mas eu não estou triste por estar 20 anos longe de Deus. Mas eu não estou triste porque em nenhum momento do dia eu parei para rezar e escutar Deus. Eu não estou triste. Mas eu estou triste porque meu filho não me ligou. Eu estou triste porque meu filho não me ligou. Eu estou triste porque o meu filho, aí aqui eu falo para uma mãe, começou a namorar. E agora, ao invés de se alegrar com a alegria do seu filho, você se entristece porque agora você tem uma concorrente. Aí se entristece. E aí a inveja corrói. Aí a senhora começa a baixar um espírito. Espírito sabe de quê? De bruxa. Aí vem o espírito de bruxa. O espírito de bruxa. Quem é essa? Quem ela pensa que é? Para que você olhasse para ela. Mas ela é legal. Que legal o quê? Pá. Isso aqui é brincadeira, gente. A parte aqui, senão daqui a pouco vão
Vamos fazer o quê? Denunciar o padre. Que o padre fala de tapa, assim, mas é brincadeira essa parte aqui. É tudo brincadeira, é encenação. Só para dar uma quebrada aqui. E aí, baixa o espírito de bruxa. É mais nas mulheres, tá? Nas mães. E aí, você começa a criar situação. Aí começa a fazer, sabe o quê? Chantagem emocional. Aí o filho fala que vai sair. É que o padre tem bicão, né? É bocão de negro, assim, ó. Se fizer o bico, chega ali na câmera aqui. Mas aí começa a fazer chantagem emocional. Está se entristecendo. Ó. O gráfico, tô desenhando, hein? A senhora tá rindo porque a senhora já fez isso aqui na frente aqui. O filho já casou, não teve jeito, né? Aí vai se entristecendo. Mas na verdade nós estamos aqui para exorcizar com a graça de Deus todo espírito de bruxa, tá bom? Para que você veja a partir da realidade, não se entristecendo. Mas agora, com isso eu não estou dizendo que todas as mulheres são boas para o seu filho. Às vezes não seja mesmo, tá bom? Mas quem vai fazer esse discernimento é você. Então nós olhamos para nós mesmos, eu ajudo no exame de consciência. Então você põe no papel e aí você vai ver até onde isso faz sentido e até onde não faz sentido. Porque às vezes a pessoa é boazinha, mas você pinta a pessoa do jeito que você quer. Faz 2 chifrinhos. Ou quando pega a foto, rasga um lado assim, deixa meu queridinho aqui. Queridinho da mamãe. Aí assim, pra sempre. O cara tem 40 anos. 40, gente! Passou já, entrega. Mas eu estou fazendo esse monte de brincadeira, mas para que você se veja, tá bom? Também não estou dizendo assim que você tem que se alegrar e todo mundo que chegar lá. Não é para todo mundo também não. Se não é mulher de Deus, está querendo desviar o seu filho do caminho da salvação, está querendo levar seu filho ao pecado, você sabe, é indecente, aí você vai, sai daqui. Que eu sou bruxa, né? Mas nessa hora tá liberado, tá bom? Se estiver querendo desviar o seu filho dos caminhos da salvação, está liberado ser bruxa. Eu só não vou pedir para você responder assim, eu sou bruxa, porque se mandar vocês vão repetir, tá certo? Sem concorrência, sem inveja, sem tristeza, que é a perda de um ídolo, mas a tristeza de se afastar de Deus, de permanecer longe de Deus. Isso é contrição. Mas para fechar essa homilia, não estava ali preparado, mas eu gostaria de falar para vocês a diferença entre o que é a contrição, que é tudo isso que eu descrevi aqui, e a atrição. Contrição é este arrependimento, esta compulsão pelo pecado, essa tristeza e esse desejo profundo, um arrependimento profundo de tudo que nós fizemos na nossa vida, e aquele desejo de voltar para Deus. Nós procuramos a confissão e nós voltamos e perseveramos ali na vida em Deus. E aí a atrição é típico daqueles que já estão na caminhada já há um bom tempo, nem que já sabe tudo que é certo e que é errado, mas às vezes nem está tão triste assim por algo que tenha feito, um pecado leve, venial ali, nem está às vezes tão entristecido assim interiormente da forma que o padre falou, mas aí você sabe que aquilo é errado, você procura o sacerdote e se confessa, entendeu? Não teve aquele movimento do arrependimento profundo, sabe? Profundo assim, diríamos um pouco mais superficial, mas não invalida a sua confissão. Para aqueles que são mais avançados, você precisa perseverar, mesmo quando você não estiver sentindo, porque nós não vivemos de sentimento, nós vivemos de decisão. E olha que interessante, este livro chamado Método PHN, os 3 pontinhos básicos ali deste método é decisão, viver em estado de graças e crescer nas virtudes. E as virtudes, decisão, estado de graça e virtudes. Para
a nossa perseverança em Deus, para que cresçamos numa espiritualidade verdadeira e profunda, nós precisamos de uma decisão firme. Os anciãos, os adultos, os jovens, já ia falar criança, os jovens, as crianças, decisão de permanecer em Deus, decisão de não se entristecer pelas coisas do mundo. E qual que é o remédio para vencer a inveja? A gratidão pelos próprios dons, ação de graças e gratidão pelos dons dos outros, pelos dons espirituais, pelas virtudes que os outros têm, mas também por aquilo que é material. Louvar a Deus pela providência na vida do irmão, pela providência na vida da irmã, pela providência na vida da sua família, e louvar a Deus pela providência de Deus na sua vida. Se não tanto no lado material, mas também veja ali o lado do espiritual. Quantos dons você tem? Nós não podemos pautar a nossa existência apenas pelas realidades materiais, para ficar se comparando. Rico, pobre, eu tenho, ela não tem. Porque a providência divina não se trata apenas de realidades materiais. E vocês sabiam que a providência divina nem sempre é dar coisas? Sabia que às vezes a providência divina é tirar coisas? Sabia que às vezes você pode perder aquilo que está te tirando do caminho de Deus? Se um bem material está te afastando do caminho de Deus, a providência divina pode tirar isso da sua vida? Você sabia disso? A providência divina pode fazer isso. A providência divina pode tirar uma pessoa da sua vida que está te afastando do caminho de Deus. A providência divina se encarrega de tirar de alguma maneira. E aí você precisa fazer a leitura por esta ótica também. Se tiver alguma outra música para a gente fazer o teste, para a gente cantar e rezar, tá bom? Nós vamos cantar aí, porque a providência divina que age oferecendo coisas, às vezes ela age na nossa vida tirando coisas. Agora olha para a sua vida, veja se você identifica que a providência divina já tirou algumas coisas da sua vida e você está insistindo ali, procurando padre. Eu quero rezar, eu quero cerco de Jericó em todo São José, de janeiro até dezembro. Eu quero cerco de Jericó para trazer de volta aquilo que Deus tirou. E se Deus tirou, você pode rezar, não vai voltar, tá bom? Deus vai devolver aquilo que é para a sua salvação. Com isso eu não estou dizendo, eu espero que ninguém entenda mal aqui, não estou dizendo que os bens materiais são maldição, nada disso. É providência também. Mas no âmbito pessoal, pode ser que Deus esteja agindo na sua vida de uma maneira diferente. Fique de pé. Vamos ficar de pé agora. Postura ativa. Diante de toda essa palavra que está nos alcançando neste segundo dia da nossa sequência que estamos vivenciando, né? Que comumente chamamos de campanha, né? Como existe a campanha da fraternidade, aqui é a nossa campanha também de oração, de como vencer a tentação. Como vencer a tentação. Então a primeira coisa é ter essa postura ativa. Essa postura ativa de quem quer de fato vencer. De quem quer de fato fazer a vontade de Deus. De quem quer de fato compreender os caminhos de Deus, tocando na própria história e gerando espiritualidade. Derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, fala pra ele. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor,
mas te dou a minha vida. Uma mão lá no alto. E é tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Pede pra ele, meu irmão, solta a tua voz. Me pegue em teu, me acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Fala pra ele, é tudo que eu tenho, Senhor. É tudo que recebe o meu, refaz a morada, habita. Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. É tudo que tenho. Meu irmão, é tudo que recebe o meu nada, refaz, habita. Pede pra ele, Senhor.